E a cama e o quarto devem servir para dormir e para sexo. É a única atividade para que nós, no nosso livro, abrimos a exceção. O que é que fazer scrolling à noite e muito perto da hora de dormir está a fazer ao nosso cérebro? Tu estás, no fundo, a alimentar o teu circuito da recompensa. Portanto, estás a hiperestimular-te. Portanto, nós podemos pensar essa sociedade permeia, acima do resto, as personalidades com traços desta tal psicopatia. Henrique, mesmo antes de começarmos a gravar, estavas-me a falar que há uma síndrome que 15% da população tem e não tem noção, que é a síndrome das pernas inquietas. Podes-me falar um bocadinho mais disso? Posso, olha, o síndrome das pernas inquietas é de facto uma área esquecida dentro da área do sono e é uma coisa relativamente simples de identificar, porque as pessoas que têm síndrome das pernas inquietas têm só ao final da tarde, início da noite, uma sensação, às vezes as pessoas descrevem como uma sensação de queimadura, um formigueiro nas pernas, que faz com que tenham de se mexer, com que tenham de se levantar e fazer movimentos. Muitas vezes essas pessoas chegam à cama e dormem mal porque estão a fazer movimentos para aliviar, no fundo, aquela sensação de desconforto, de incómodo e às vezes até de dor que têm nas pernas. E o que é que uma pessoa que tenha isso, que esteja a ouvir agora isto e pensa, epá, eu tenho exatamente isto, o que é que essa pessoa deve fazer? Deve procurar um médico, porque o síndrome das pernas inquietas, que acontece mais em mulheres grávidas especialmente, está muito associado a déficit de ferro, e portanto a melhor forma de medir isso até são as reservas de ferritina, e muito associado também a doença renal crónica. E portanto as pessoas devem fazer análises, perceber se têm ou não alguma dessas causas identificáveis. Também pode acontecer da forma que nós chamamos idiopática em medicina, que é quando não consegues identificar uma causa, mas, sem dúvida, uma pessoa que tenha isto e que tenha impacto na sua vida deve procurar um médico e ser tratada. Porque tu estavas a dizer que muitas pessoas sentem que dormem mal na gravidez e acham, atribuem só isso ao estarem grávidas e não que pode ser outra coisa. Exatamente. Portanto, na gravidez nós temos uma incidência ainda maior deste síndrome das pernas inquietas. Ok. Mas tem cura e tem solução. Tem. Na verdade, nos casos em que identificamos déficits, fazemos reposição. E, de qualquer das formas, temos tratamento farmacológico que é eficaz. Ok. Tu escreveste um livro, co-escreveste um livro chamado Dormir é Fácil. Exatamente. Com André Ponte. De onde é que vem o teu interesse pela área do sono? Olha, vem precisamente do gajo que escreveu o livro comigo, do André Ponte. Eu, quando cheguei ao Júlio de Matos, como internos, não é? Fizemos lá a nossa formação como psiquiatras, já médicos, mas a fazer a especialidade. E o André, na altura, começou a ganhar algum interesse pela área do sono e veio todo entusiasmado a um estágio de Londres falar-me sobre aquilo e dizia: pá, André, mas o sono, isto é igual, as pessoas usam sempre esta medicação e tratam a insónia. Ele dizia-me: não, só que o que eu percebi é que toda a gente faz isto mal. Aqui no hospital há muito pouca formação sobre sono, e então, por causa dele, fui estudar mais sobre a insónia, o tratamento da insónia, e pronto, e depois descobri que o sono é um mundo. Até porque uma coisa é sono e outra coisa é o sono dentro da área da psiquiatria. E nós, quando olhamos para a área do sono, estamos a falar para uma área que é tão grande que nas equipas multidisciplinares de sono, por exemplo, como nós temos aqui no hospital ao lado do estúdio onde estamos a gravar, tu tens de ter psiquiatras, mas tens de ter pneumologistas, tens de ter neurologistas, otorrinolaringologistas. Portanto, são equipas multidisciplinares que cobrem várias áreas médicas e em que temos doenças como, por exemplo, a insónia. Falámos agora aqui de uma doença do movimento de sono. Temos doenças como a apneia do sono, que é muito frequente e também afeta uma percentagem muito grande da população e é tendencialmente tratada por pneumologistas, e tem uma ligação muito grande também com a neurologia. E, portanto, nós, dentro da área do sono, temos muitas doenças. Aquelas que acabam por ser mais vezes tratadas na psiquiatria são a insónia, eventualmente o síndrome das pernas inquietas, que acho que a maior parte dos psiquiatras hoje em dia também já se encontram confortáveis a tratar, mas depois muitos dos casos têm de ser geridos de forma multidisciplinar. E também temos casos em que as pessoas dormem demais e que são tendencialmente para a neurologia, por exemplo. Ok. E se eu dormir mal hoje, no dia seguinte vou-me sentir cansado, podes-me explicar o que é que está a acontecer no meu cérebro e no meu corpo, e também as consequências disso ao longo de muitos meses ou muitos anos a dormir mal?
forma mais fácil de pensar nisto é pensando no que é que o sono faz, para que é que o sono serve. Porque tu tens de pensar disto de um ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da espécie, e mesmo, quer dizer, no mundo animal, tu vês a quantidade de animais que dorme com um tipo de estratégia ou outra, mais horas, menos horas, mas diria que quase todos precisam de dormir. E é uma altura do dia em que não parece haver nenhuma vantagem, não é? Não estás alerta, não estás a caçar, não te estás a reproduzir. E quando nós olhamos para o sono, temos de perceber porque é que passamos uma parte tão grande do nosso dia numa, numa atividade que aparentemente não tem utilidade para aquilo que nós consideramos a adaptação da espécie a nível evolutivo. E o sono serve, entre outras coisas, para limpar detritos que ficam acumulados durante o dia no cérebro, pela consequência do gasto de energia, serve para a assimilação de memórias, e aqui de memórias a níveis diferentes. Nós temos os dois sonos, a divisão mais comum do sono, temos o sono REM e o sono não REM. E no sono REM nós assimilamos memórias não declarativas, ou seja, coisas físicas, como estamos a rever-nos, a aprender a andar de bicicleta e a assimilar memórias em relação a andar de bicicleta, a chutar uma bola, a fazer alguma coisa mais física, e depois no sono não REM assimilamos memórias declarativas, portanto, factos, curiosidades históricas, matéria das aulas. Depois, para além disso, o sono tem um papel de regulação emocional. E há muitas vezes sonhos que são mais incómodos do que outros, em que nós estamos a reexperienciar e a reimaginar circunstâncias que nos ajudam a modular as nossas emoções. E, portanto, também tem um papel essencial aí. Serve para o corpo reforçar o sistema imunitário. E no fundo, se nós tivermos privação de sono, estamos a tirar tudo isso. No dia a dia e numa insónia episódica como a que tu referiste, a principal consequência é a acumulação da adenosina. E a adenosina é um metabolito do gasto de energia. E o que é que isto quer dizer? Nós usamos energia através de uma coisa que é o ATP, adenosina trifosfato, e o uso dessa molécula vai deixar um metabolito. Esse metabolito é a adenosina, e a adenosina é o nosso combustível do sono. É por causa da adenosina que nós, no final de um dia, que estamos acordados, temos pressão de sono para dormir. E a forma mais fácil de tu pensares no que é a adenosina é pensares que nós ficamos mais tempo acordados quando bebemos café, porque a cafeína inibe a adenosina. Portanto, a cafeína, no fundo, é um estimulante, mas é um estimulante porque é um inibidor. Ok. Que é uma coisa paradoxal, mas que é interessante. Isso é o que vai acontecer numa insónia episódica básica, essa é a principal consequência. Depois tens, a nível do córtex pré-frontal, uma dificuldade no funcionamento que vai fazer com que a tua capacidade de atenção esteja diminuída. Por exemplo, a nível da amígdala vais ter uma hiperreatividade que vai fazer com que estejas mais irritável. E portanto essas são, pegando nas outras coisas que o sono serve, as consequências, se pensarmos no nível episódico, são estas que eu referi agora no fim. Se pensarmos num nível mais crónico, vamos estar a falar de consequências para tudo isto, mas também para as áreas daquelas funções mais básicas que eu falei. Portanto, começa-te a afetar a memória, começa-te a afetar a função cognitiva e, no fundo, afeta todo o teu sistema para deixes conseguir limpar os detritos da acumulação de energia. Esta acumulação de adenosina tem consequências a longo prazo? Ela é obrigatória, ou seja, a acumulação de adenosina é, no fundo, há vários conceitos ligados ao sono, mas um relativamente fácil para explicar isto é o do combustível do sono. A adenosina funciona como o teu combustível do sono. E o que é que isto quer dizer? Nós temos dois mecanismos principais que regem o nosso sono. Um deles é o ritmo circadiano, e que faz com que o teu corpo, através da luz do sol e da produção de melatonina, se coordene com o ritmo da Terra, e ele é praticamente coordenado, tem um ligeiro desajuste, mas é praticamente sobreponível ao ritmo da Terra. E depois a adenosina que te cria o que se chama pressão de sono. E essa pressão de sono vem de estares acordado. Portanto, tu gastas energia ao longo do dia, acumulas adenosina e chegas ao fim do dia e vais dormir porque tens uma pressão de sono que faz com que tu sejas capaz de dormir a noite seguida. E no fundo nós todos os dias vamos enchendo o nosso tanque de combustível do sono e no mundo ideal, sempre que vamos dormir, zeramos o combustível de sono e no dia seguinte voltamos a construir combustível de sono que nos permite dormir a noite inteira.
Se nós formos acumulando adenosina, vamos tendo depressão de sono, vamos nos Ok. sentindo mais cansados. E por isto é que, se nós só tivéssemos o ritmo circadiano a reger-nos, tu, se calhar, ias sair à noite, ias ter muito sono durante a noite, e ias sair à noite, por exemplo, e quando o sol voltasse a aparecer, tu ias ter a inativação da tua melatonina, porque a melatonina é inativada através do olho pela luz do sol, eh, e ficavas completamente sem sono outra vez. E não é o que acontece. Ok. Porquê? Porque como estiveste acordado aquelas horas todas, estás a produzir mais combustível de sono do que devias. E portanto tens uma pressão de sono cada vez maior e ficas cada vez mais cansado. Ok. Bem, tu disseste aí tantas coisas que eu quero pegar. Então, por exemplo, Desde que eu nesta, saiba responder, força. na questão do ritmo circadiano, então a ideia de que há pessoas que o que os ingleses chamam a night owl, aquelas pessoas que se sentem mais produtivas durante a noite, isso é uma fantasia ou isso Não, acontece isso são mesmo? cronótipos. Isso é uma coisa, toda a gente encaixa nesses. Tu falaste de um tipo de cronótipo, mas há três. E que nós chamamos em português as corujas, não é? Como tu Hum. disseste, temos as cotovias, que são os que acordam mais cedo do que o normal e se sentem melhor a acordar mais cedo e ir dormir mais cedo, e os ursos, que é considerado o cronótipo médio, e que está no meio destes dois e que é já agora onde está a maior parte da população. Isto, eu não te consigo dar uma justificação para estes três cronótipos, acho que é uma justificação mais ligada à parte biológica pura e dura, à genética da pessoa, porque parece que as pessoas desenvolvem isto de uma forma natural. Portanto, se tu perguntares a alguém, quase todas as pessoas te conseguem dizer se preferem, se não tiverem horários para cumprir, se preferem trabalhar até mais tarde e deitar-se mais tarde, ou se tiverem de fazer um trabalho, se preferem acordar mais cedo para trabalhar antes de terem de ir fazer uma apresentação, alguma coisa. Portanto, as pessoas naturalmente vão chegar ao cronótipo delas e identificam-se mais com um tipo de funcionamento. Ok. E essa inibição da produção natural de melatonina de que tu falaste, tu disseste que a luz solar inibe essa produção. Não é propriamente a produção, é inativa mesmo a Inativa. molécula. Ok. Portanto, E isso é só com a luz solar ou outras fontes de luz também provocam isso? outras fontes de luz também provocam isso. E por isso é que nós, à noite, hoje em dia isto já não é muito válido para os ecrãs que nós usamos, porque para tu teres a chamada luz azul, Uhum. pronto, a luz azul degrada, inibe a melatonina, e essa luz azul, para tu teres luz azul no teu dia a dia, terias de estar muito colado a uma televisão. Hoje em dia a televisão a uma distância razoável não tem esse efeito. E os telemóveis, que hoje em dia já entram todos em modo noite de forma automática Ok. para não prejudicarem o sono. Mas se estiveres num sítio com uma luz muito intensa, a tua melatonina é inibida. Ok. Queria pedir-vos um pequenino favor, que dessem um like e subscrevessem. Pode parecer um gesto pequeno do vosso lado, mas é muito importante para nós porque nos ajuda a trazer cada vez maiores e melhores convidados a este podcast e a mim vai-me ajudar a dormir melhor. Talvez, acho eu. Agora, de volta ao episódio. Tu achas que a cultura portuguesa ou que a privação de sono é um fenómeno cultural português? Epá, é muito difícil responder-te a isso de uma forma direta. Eu acho que não é cultural português. O que é que eu acho que pode acontecer? Nós somos um país relativamente mais pobre. Eu digo relativamente porque o que nos interessa é o meio em que nós estamos inseridos, que é a Europa. E dentro daquilo que é a Europa, nós somos um país mais pobre. O que pode acontecer é que as pessoas aqui, para conseguirem ter um nível de vida minimamente aceitável, ou muitas vezes para conseguirem proporcionar aos filhos um estilo de vida com aquilo que as pessoas consideram aceitável, têm de se privar de sono porque vão arranjar múltiplos trabalhos, Hum. não vão conseguir ter tempo para dormir as 7 a 9 horas, para fazer exercício físico, para se alimentarem em condições, para tratarem dos filhos e para ainda trabalharem, e portanto, muitas vezes as pessoas acabam por cortar naquilo que aguentam. E nós, se reduzirmos o nosso sono e vivermos com uma privação de sono regular, de alguma forma, a custo, obviamente, mas o nosso organismo adapta-se. E com consequências, Uhum. mas o nosso organismo adapta-se. E quais é que são as consequências disso?
As consequências de uma privação de sono crónica são um aumento da produção de hormonas que nos mantêm mais ativos. Tu já ouviste falar de certeza da hormona do stress, o cortisol, Ok? e portanto nós entramos numa coisa que se chama um estado de cansaço, mas em que o corpo se vai, no fundo, estimular a continuar acordado. E o que acontece aí é que nós temos, numa fase inicial, a produção de cortisol tem um efeito anti-inflamatório, mas depois, paradoxalmente, começa, se tornar demasiado crónico, começa a facilitar o aparecimento de inflamação. E a inflamação depois pode ter uma data de consequências para o organismo, mas a inflamação de longo prazo e a inflamação cerebral depois é um dos fatores de risco para desenvolver doença psiquiátrica. Ok. E agora estávamos a falar das pessoas que por fatores eh, sociais ou culturais se privam de sono, mas e relativamente à insónia? Eu li que tu disseste que a insónia é a doença das 24 horas. Porquê? Pronto, a insónia, o que nós classificamos com insónia é só dificuldade em iniciar, manter ou terminar o sono com impacto funcional no dia seguinte. Isto é a definição básica de insónia. Só que torna-se uma doença de 24 horas porque a pessoa vai estar cansada e vai estar com consequências da insónia durante o dia todo. Para além disso, a insónia crónica aumenta o risco das pessoas desenvolverem uma data de outras doenças, incluindo doença cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes, cancro. E, portanto, essa insónia crónica, para além de ser uma doença de 24 horas, torna-se uma doença sistémica. E essas doenças todas que tu mencionaste são consequências da inflamação que estavas a falar ainda agora? Ou também são? Também são. Ok. E em relação à insónia, é possível resolver a insónia sem medicação? Aliás, não é se é possível ou não. É a primeira linha de tratamento da insónia, especialmente da insónia crónica. Nós, se olharmos para a insónia aguda, com um prejuízo funcional muito grande no curto prazo, podemos ter de medicar numa primeira abordagem e recomendar terapia cognitivo ou comportamental enquanto a pessoa está medicada por uma questão de impacto funcional. As pessoas que têm insónia crónica muitas vezes já estão capazes de funcionar no ritmo delas, com o tal cansaço, Uhum. com as tais consequências de estarem com essa insónia crónica ativa, e aí a primeira linha de tratamento é sempre não farmacológica. E, portanto, é terapia cognitiva ou comportamental para a insónia. Depois, caso a terapia cognitiva ou comportamental para a insónia não funcione, temos opções farmacológicas que usamos. E o que é que, ou que tipo de iniciativas é que encaixam nessa terapia? Olha, pelo próprio nome, temos medidas, temos técnicas comportamentais e técnicas cognitivas. Depois temos também técnicas de relaxamento, temos a higiene do sono que está incluída dentro destas técnicas, e as que têm maior resultado são as cognitivas, desculpa, são as comportamentais, mas também são as que custam mais aplicar e têm mais resultado no curto e médio prazo. E depois temos as técnicas cognitivas, que não sendo as que inicialmente têm mais resultado, são no fundo as que nos vão permitir manter-nos sem insónia no longo prazo. E o objetivo da terapia cognitiva ou comportamental para a insónia, tu conheces o reflexo de Pavlov? Sim. Pronto, Pavlov alimentava os cães e tocava uma Uhum. campainha para os cães poderem comer. E depois reparou que havia um condicionamento, uma associação, em que bastava ele tocar a campainha e os cães começavam a salivar. Uhum. E no fundo, a terapia cognitiva ou comportamental o que pretende é criar uma associação entre a preparação para ir para a cama e o chegar à cama e o dormir. E fazer com que a pessoa ganhe sono só de estar a fazer a rotina dela de ir para a cama. Tornar essa associação muito forte. Ok. E consegues dar-me exemplos, se alguém que esteja a ouvir isto quiser melhorar drasticamente o seu sono, que coisas é que poderiam fazer que tenham mais impacto? Nós temos as medidas de higiene do sono que toda a gente deve fazer independentemente de dormir bem ou dormir mal, mas que não têm impacto na insónia. Portanto, se tu fizeres uma boa higiene do sono e já tiveres insónia, a boa higiene do sono não te vai tratar a insónia, provavelmente, a não ser que estejas a cometer erros relacionados com o sono, e até já podemos ir lá porque há vários erros que são regulares. E portanto, aí estamos a falar de não beber café depois das 2 da tarde, não comer muito antes de ir para a cama, não beber álcool antes de ir para a cama, não fumar antes de ir para a cama, tomar um banho de água quente mais ou menos 2 horas antes de ir para a cama, ter a temperatura do quarto fresca, mais ou menos nos 18 graus, e roupa de cama pesada. Portanto, isto são medidas de higiene do sono.
Depois, quando olhamos para as técnicas comportamentais e para as técnicas cognitivas, estamos a olhar para outras coisas e aí já tem impacto na insónia. Nas comportamentais, regra dos 15 minutos é uma relativamente básica. Portanto, se em 15 minutos tu não adormeces, mais ou menos 15 minutos, não é para a pessoa estar a olhar Uhum. para o relógio, senão não vai adormecer. Sim. Mas se em 15 minutos tu não adormeces, sais da cama e voltas a fazer a tua rotina para ir para a cama, por exemplo. Uh, outra técnica comportamental, por exemplo, é a coisa mais importante da terapia cognitivo comportamental é a eficiência de sono. O que é que isto quer dizer? O tempo que passas na cama é passado a dormir. Porque se tu fizeres outras atividades na cama, vais começar a associar a cama, por exemplo, a leitura, a ver televisão, a ouvir podcasts, e portanto Ok. isso deve ser completamente cortado e a cama e o quarto devem servir para dormir e para sexo. É a única atividade para que nós, no nosso livro, abrimos a exceção. Uhum. De resto, as pessoas não devem fazer mais nada no quarto sem ser dormir. E, portanto, a tal eficiência de sono, uma das formas comportamentais de a aumentar é artificial. Vamos pôr um exemplo. Tu passas 7 horas e meia na cama, mas só dormes por noite 6 horas e meia. Estas técnicas de compressão do sono, por exemplo, que são as tais que aumentam a eficiência e são comportamentais, são técnicas em que tu, se passas 7 horas e meia, agora durante 5 dias vais passar só 7 horas e um quarto. Continuas a só dormir às 6 horas e meia, vais passar a 7 horas, 6 horas e meia. Ou seja, vais dando menos tempo a ti próprio. Se só dormes aquelas horas, vais aproximando cada vez mais o número de horas que tens para estar na cama ao número de horas que de facto estás a dormir. E isso vai fazer com que tu não tenhas períodos em que dormes um bocado e voltas a acordar porque és obrigado a sair da cama. Isto é feito com outra técnica básica da terapia cognitivo comportamental, que é a ancoragem da hora do despertar. Portanto, tu vais acordar todos os dias à mesma hora e aquilo em que mexes é a hora a que te vais deitar. Ok. E o que isto faz é, no fundo, um acumular de adenosina de que nós falámos há pouco. E, portanto, tu vais criar uma pressão de sono que faça com que a pessoa na noite seguinte tenha mais sono e depois vais puxando a hora de ir para a cama novamente para trás para a pessoa conseguir chegar à cama e estar tão cansada que dorme e consegue dormir seguida até ao fim. Isto é uma das técnicas. Depois tens, nas técnicas cognitivas, tens a zona tampão, por exemplo, que é tu criares um espaço que no fundo serve de buffer entre o teu dia e ires para a cama. E o que é que isto quer dizer? É um sítio onde tu desligas do teu dia. Já não levas para lá nada de trabalho. Podes levar ecrãs, podes levar o telemóvel, ainda podes fazer coisas, mas é um sítio onde tu desligas e te preparas para te ir deitar. Idealmente deves passar mais ou menos uma hora neste espaço. Ok. E com ecrãs também? Ou seja, por Hoje em exemplo, dia os ecrãs não têm. O problema não são os ecrãs em si, que era o que eu te estava a dizer há bocado, que já não têm propriamente a luz azul. uhum. O problema hoje em dia está muito mais relacionado com a hiperestimulação. Ok. E se tu tiveres no telemóvel e mandares umas mensagens e pousares e não mexeres, está tudo bem. O problema é se tu estiveres a ver Reels no Instagram e estás constantemente a fazer swipe Uhum. e a alimentar no fundo a tua insónia. E portanto, o telemóvel à partida, ou de uma forma ideal, não deve entrar no quarto, mas na zona tampão ainda pode entrar. Agora, já não deves fazer atividades ultra estimulantes. Ok. Eu quero tocar no tópico da hiperestimulação um bocadinho mais tarde. Queria voltar atrás àquela técnica que tu falaste da ancoragem, só para ver se eu percebi. Então a ideia é, vamos supor, uma pessoa acorda sempre, ou faz por acordar sempre à mesma hora, por exemplo às 8 da manhã, e depois Faz tenta... por acordar, porque a hora de dormir eu não te consigo ajudar a controlá-la, não é? Eu não Aham. sei quando é que tu vais adormecer e se tu tens uma Certo, insónia, certo, muito menos tu. Mas a hora a que acordas, conseguimos. Toca certo. o despertador, sais da cama. Ok. Portanto, essa hora fica fixa, fica Então definida. pronto, é definir uma hora de acordar e depois tentar ir recuando a hora de ir dormir. Não. Isso é o que acontece numa das técnicas específicas que eu dei como Certo. exemplo. Aham. Depois tu tens outras técnicas que abordam outras coisas. E tens técnicas de relaxamento, por exemplo, que são ligadas, por exemplo, à parte muscular. Tu vais contraindo os músculos por grupos e começas nos pés e vais até à cabeça e vais contraindo Uhum. durante alguns segundos e depois relaxas os músculos. Depois contrais o grupo seguinte. Tens técnicas como a imaginação guiada, em que podes estar na cama e imaginas-te a fazer um trajeto que faças com muita regularidade, podes tocar
nas paredes, sentir a textura, podes cruzar-te com pessoas, só não deves falar, Ok. porque imaginar discurso é ativador para o nosso cérebro, portanto, a única coisa que não deves fazer é falar, mas, portanto, podes fazer um trajeto e estás durante algum tempo a imaginar-te para te ajudar a adormecer. Portanto, há muitas técnicas diferentes. Aquelas que nós mantemos como base Aham. são muito a regra dos 15 minutos. Portanto, a pessoa esteja a fazer que técnicas estiver a fazer, tirando a única exceção é esta do relaxamento. Uma pessoa que esteja a fazer o relaxamento não tem de, ao fim de Uhum. 15 minutos, sair da cama, mas esteja a fazer a técnica que estiver a fazer, se em 15 minutos não adormece, sai da cama, volta a fazer o circuito, volta a passar na zona tampão, regressa à cama, e isto não faz com que a pessoa vá dormir bem nessa noite. Isto é uma coisa que às vezes as pessoas dizem: mas eu nessa noite fiquei cansadíssimo. O objetivo aqui é criar pressão de sono para a pessoa conseguir adormecer e dormir de uma forma mais sustentada nas noites seguintes. Ok. E portanto, nestes períodos, normalmente também não se permite que as pessoas façam cestas, embora as cestas, numa pessoa que durma bem, sejam benéficas e até melhorem a capacidade cognitiva, desde que não passem ali os 20 minutos. Ok. E essa técnica de relaxamento que tu falaste, eu lembro, houve uma altura que eu fiz umas aulas de yoga e isso é uma coisa que se faz no fim das aulas de yoga, acho que até o nome é Yoga Nidra, que é essa técnica de relaxar Já os grupos sabes mais do musculares. que eu. Não... Foste dormir para o yoga, tu. Eu Não, tenho estou a ideia que brincar, é aquele relaxamento exato, final é da uma aula, é coisa que isso. se faz no fim das aulas e pronto, e há vídeos no YouTube se as pessoas quiserem fazer guiadas, acho que podem procurar também. Tu falaste na questão das horas. O que é que define se uma noite de sono foi boa? É a quantidade ou a qualidade? É, na verdade, nenhum dos dois, porque a qualidade vai ser sempre o que é qualidade? É o que o teu relógio diz que tu dormiste? Eu não confio muito nessa. Eh, o que diz se uma noite foi boa ou não é a forma como a pessoa se sente quando acorda e no dia seguinte. Portanto, se a pessoa dormiu, acordou bem, está capaz de fazer as tarefas que tem de fazer, está bem, cumpre o dia inteiro e consegue, vai readormecer à hora mais ou menos normal para ela, volta a acordar à hora que é suposto acordar, é porque provavelmente está a dormir o suficiente. Isto é o que define se uma pessoa dormiu bem ou mal. Depois nós temos o mito das 8 horas, Uhum. que causa muitas insónias, porque as pessoas não têm todas que dormir 8 horas. A grande maioria das pessoas dorme entre 7 e 9. Mas muita gente que dá por ela a dormir menos de 8 horas acha que está com problema. Vai procurar medicamentos para conseguir dormir as tais 8 horas e às vezes são pessoas que simplesmente não precisavam. Pois há pessoas que dormem menos de 7 horas e pessoas que dormem mais de 9 horas. Portanto, isto também Uhum. pode acontecer. O exemplo mais público, mais clássico que tu podes pensar para isto é o nosso antigo Presidente da República, não é? Que penso que dorme 3 horas e meia ou 4 horas, já Oh. não sei bem. Portanto, é um short sleeper, um ultra Aham. short sleeper. E claramente, se ele precisasse dormir as 8 horas, o cérebro dele já não podia estar a funcionar em condições, não é? Certo. Seriam anos e anos e anos de privação de sono. Tu falaste na questão da pulseira e eu conheço pelo menos uma pessoa que deixou de usar uma pulseira de tracker de sono e de fitness porque sentia que acordava bem e se a pulseira lhe dissesse que ele tinha dormido mal, ele começava a convencer-se disso e sentia-se mais cansado. Exatamente. Todos os meus doentes que venham com insónia à minha consulta e tragam wearables, a primeira coisa que eu faço é mandar tirar. Ok. Porque é contraproducente para quem está a dormir mal, especialmente porque se torna um gerador de stress. Portanto, a pessoa está constantemente, todos os dias acorda e a primeira coisa que vai ver é a aplicação se dormiu ou não. Quando eu acho os wearables bastante úteis. Se forem usados de uma forma relaxada, despreocupada, se tu fores olhar para aquilo a cada 15 dias ou a cada mês, para veres assim na média como Uhum. é que estás a dormir, aquilo dá-te uma noção geral da tua qualidade do sono. Agora, aquilo não vai conseguir dizer com grande rigor se tu estiveste mais tempo na fase não REM 1, na 2, na 3, ou se precisas de mais sono REM ou menos, quer dizer, aí começamos a entrar num meio onde só estamos a gerar preocupação para uma pessoa que não está a dormir bem. Ok. Então, este tópico do sono interessa-me bastante porque eu há uns anos comecei a dormir pior. Acordava durante a noite para ir à casa de banho e depois não conseguia dormir mais, com o cérebro a mil. E então eu fui pesquisando coisas, fui descobrindo coisas na internet, podcasts, etc. Que
eu sinto que me ajudaram e eu gostava de te dizer que coisas são essas e tu dizias-me se é útil, inútil ou completamente mal utilizado. Vamos ver se eu te sei responder. Pronto, uma delas foi o café, que foi uma coisa que eu cortei, que tu já mencionaste. Eu deixei de Sim, beber completamente café e sinto assim, que me ajudou. ajuda, obviamente, lá está, pela inibição da adenosina. Agora, a partir das, quer dizer, ou antes das 2 da tarde, ou Uhum. meio-dia, não é suposto ter grande impacto na tua noite. Ok. Mas se tu te sentes melhor assim, quer dizer isto, há muito do que se faz no sono que depois é adaptado à pessoa que temos à frente. Se tu passaste a dormir melhor bebendo 0 cafés, acho que deves manter. Não só o sono, como também durante o dia. Sinto que no trabalho estou muito menos reativo não bebendo café. Ok, Yeah. então para Pronto. ti funciona claramente. Yeah. Outra coisa foi melatonina à noite. Qual é a tua Ok. opinião? Útil, inútil ou mal utilizado? Mal utilizado, na maioria dos casos. A melatonina, nas nossas guidelines, portanto, nas guidelines oficiais Uhum. para o tratamento da insónia, só tem indicação a partir dos 55 anos. Ok. Portanto, no teu caso, diria que à partida não está indicado. E depois, os suplementos de melatonina que são vendidos têm quantidades de melatonina completamente dispares daquilo que dizem que têm. É outra coisa que já foi investigada. E, portanto, tu estás a tomar um suplemento que diz que tem 1,5 mg e não sabes se aquilo tem 1 mg, se tem 3. Ok. E é literalmente isto. Às vezes tem até outras substâncias dentro das gomas ou dentro Uhum. daquelas cápsulas que se vendem que te vão prejudicar o sono de outra maneira ou que te vão induzir o sono, mas que no longo prazo te vão prejudicar. E portanto, melatonina, eu diria, melatonina pode ser usada, mas deve ser prescrita e deve-se ir a marcas que estão validadas e certificadas e não mandar vir gomas dos Estados Unidos e quer dizer, a quantidade de pessoas que manda vir coisas é impressionante. Depois, a melatonina tem uma utilidade e nós, quando a usamos, até a usamos às vezes, não tanto para induzir o sono, mas mais para voltar a regular o ritmo circadiano. E aí ela é tomada 5 a 6 horas antes da hora da Ah, pessoa é? ir dormir. Ok. E portanto, diria que na maior parte dos casos, mal utilizada. Pronto, é o meu. E pode ser pior estar aliás, tem consequências nefastas tomar sem precisar? Achava-se, ou melhor, era uma incógnita. E hoje em dia continua a ser uma incógnita porque ainda não há novos estudos que validem isto, mas surgiu um estudo este ano, ou ano passado, ou no final do ano passado, que numa amostra populacional muito grande relacionou a toma de melatonina durante mais de um ano com um risco 100%, aumentado em 98% da pessoa ter um evento cardiovascular. Uau. E portanto, parece que tem de ser feitos mais estudos. Obviamente, isto saiu um estudo, é de uma Uhum. amostra populacional muito grande, portanto, é uma Uhum. coisa que já faz com que tenhamos de levantar aqui antenas para a possibilidade de ser um problema. Mas pronto, portanto, parece que pode haver risco cardiovascular associado à toma crónica de melatonina, pelo Ok. menos. E tu falaste que obviamente as pessoas não devem encomendar coisas do estrangeiro e que não estão certificadas, etc. Mas, por exemplo, a melatonina comprada numa farmácia em Portugal será à partida certificada Sim, e- agora eu diria que é preferível tomares uma melatonina que te foi prescrita por alguém Ok, do que tu teres uma insónia e decides por tua autorrecriação de tomar certo. melatonina. Porquê? Por algum motivo nas guidelines ela está recomendada a partir de 55 anos. Ok, E portanto a evidência para que isso funcione, ainda por cima em automedicação, eu diria que vai ser baixa. ok. Outra coisa que eu experimentei, que estou curioso para saber a tua opinião, é magnésio bisglicinato. Ah, Funcionou para ti? Sim, sim. Pronto, é assim, tudo o que funciona, eu aos meus doentes, quando fazem coisas que não têm evidência, das coisas que eu mais lhes digo é: sente que o ajudou e que vale o dinheiro que está a gastar aí. Se as pessoas me respondem que sim, desde que não Ok. seja uma coisa que faça mal, está tudo bem. Sim, o magnésio, tinhas algum déficit? Não sei. Fizeste análises? Pois não fazias ideia. Houve uma A ma- altura em que eu senti que precisava tanto de dormir que, pronto, fui pesquisar tanto e foi daquelas coisas que as pessoas recomendavam e olha, pronto, foi Sim, experimentar. aí desde que as pessoas se sintam melhor, não interessa propriamente se é um placebo, se não. Ok, Não há propriamente evidência de que ok. o magnésio faça o que quer que seja. A nível da barreira hematoencefálica, eu penso que só há
um tipo de magnésio que está desenhado para passar a barreira hematoencefálica e, portanto, na maior parte dos casos, as pessoas o que estão a fazer é tornar a urina um bocadinho mais cara, caso estejam bem nutridas e consigam tirar o magnésio que precisam da Certo. alimentação. Agora, pessoas que tenham déficit de magnésio, claro, faz sentido tomarem. Agora, como estrutura de tratamento para a insónia, não há evidência. Mas se funcionou contigo, continua a tomar. Ok. Não Mas sei. lá está, eu cheguei a um ponto é que eu não sei se de facto tem efeito ou não. E daí a minha pergunta, ou se simplesmente. Repara que uma coisa é ter efeito ou não, outra coisa é quando tu me perguntas, eu como médico dizer-te Certo. que tem efeito ou não, porquê? Nós só recomendamos coisas que tenham conseguido consistentemente mostrar efeito para populações alargadas. O que não quer dizer, se tu me disseres que ficaste a dormir melhor porque estás a fazer acupuntura, a Sim. evidência é muito fraca para que a acupuntura resulte, mas Uhum. tu dizes-me assim, mas eu melhorei brutalmente. Se sentes que vale a pena o que tu pagas ao teu acupuntor, desde que não interfira com o resto das coisas que estás a fazer, não tenha mal nenhum, tudo bem. Ok. Pois, porque uma curiosidade que eu tenho neste momento é como foram tantas variáveis que eu fui mudando ao mesmo tempo, cortar no café, outra que eu te vou dizer a seguir que foi cortar nas redes sociais, no scrolling a partir de uma certa hora, que eu já não sei especificamente se foi tudo isto ajudou ou se uma delas é que ajudou mais e as outras foram só tipo um O café, acessóriozinho. o café é objetivo, não é? Uhum. Que e deixas de inibir a adenosina, pronto, o café claramente funciona, não é? A questão do hyperarousal, da Uhum. hiperestimulação com as redes sociais, também me parece que é bastante válida, especialmente se usavas as redes sociais na cama ou Sim, muito perto da hora de te ires deitar. A melatonina ajuda a induzir o sono. Eu estou a dizer, é maioritariamente mal utilizada, certo. mas ela ajuda a induzir o sono. O magnésio, pronto, Uhum. é o que tem nível de evidência mais baixo de Ok. tudo o que disseste. Há mais uma que eu experimentei que senti, não senti efeito nenhum em mim, mas é muito recomendado na internet, que é o CBD. Tu tens opinião sobre o CBD? Nem boa nem má, não há nada nas guidelines que faça com que eu possa Ok. recomendar. Também não há evidência sobre o CBD de que seja prejudicial, ao contrário do THC, que é outro Uhum. componente da erva que é bastante prejudicial para o cérebro. Portanto, em relação ao CBD, também não tenho Ok. qualquer base científica para dizer toma. uh, Ok. Então, no que toca a suplementação, não há nada que tu consideres benéfico, é mais a parte da terapia comportamental e cognitiva que estavas a falar, Sim, poderá sem ter dúvida, isso tem um efeitos. nível de evidência incomparável com o nível de evidência desses Ok, suplementos. ok. Eu queria aqui tocar no tópico da hiperestimulação cognitiva. O que é que fazer scrolling à noite e muito perto da hora de dormir está a fazer ao nosso cérebro? Tu estás, no fundo, a alimentar o teu circuito da recompensa. E, portanto, estás a hiperestimular-te e constantemente, ou de alguma forma, a ter tendência a querer mais e mais. E vou ver só mais um, e só Uhum, mais um, e só mais um. E ficas preso no chamado doom scrolling. uhum. Porque lá está, eu experimentei cortar bastante nas redes sociais a partir de uma hora, aliás, cortar completamente a partir de uma hora do dia, porque eu li um artigo que dizia que o nosso cérebro não está preparado para a quantidade de informação absorvida com conteúdo rápido, e em muita quantidade. E eu comecei a sentir, lá está, isto Eh, é a amostra de eu próprio a pensar nisto, que durante a noite, depois de cortar, depois de algum tempo de cortar nas redes sociais, que quando acordo durante a noite o meu cérebro não está tão acelerado. Isto tem alguma base científica que possa explicar isto? Não te consigo responder a isso. Eu acho que se vais dormir menos acelerado, é normal que se acordares à meia da noite estejas menos acelerado porque entraste, e é para isso que serve a zona tampão, não é? Que nós Uhum, recomendamos. Entraste num estado em que estás mais calmo, mais uhum, tranquilo, e portanto isso influencia a forma como tu entras no sono. Nós depois temos aqui várias áreas onde não se sabe bem como é que o sono funciona propriamente, mas era uma das formas que muitos artistas encontravam de usar o sono para a criatividade. Era o espaço imediatamente antes de irem para a cama, a forma como lá entravam, de certa maneira. E o John Cleese, por exemplo,
antes de ir para a cama, quando tinha textos em que não estava a conseguir trabalhar, ficava a trabalhar nos textos na última hora antes de ir para a cama e deitava-se imediatamente a seguir a trabalhar nos textos e dizia que quando acordava parecia que tinha conseguido resolver os textos na cabeça dele, como se aquilo que estás a fazer mesmo antes de ir para a cama eh, fosse das primeiras coisas a ser processadas durante o teu sono. E portanto, se calhar, se tu entrares com uma hiperestimulação no sono, vais ter um tipo de sono mais agitado, mas não te sei responder a isto, Ok. estou eu a supor. Certo, certo. E sobre esse tópico da criatividade, há evidência, ou qual poderia ser a explicação científica para isso que o John Cleese descreveu? Não te consigo dar uma explicação científica, quer dizer, tu no fundo tu reorganizas e assimilas as tuas memórias durante o sono. E a tua memória, tu tens uma memória quase como os computadores, não é? Vais ter uma memória mais imediata, uma memória mais antiga, de longo prazo. E as coisas vão sendo assimiladas primeiro nas memórias de curto prazo e depois algumas coisas vão sendo passadas para a memória de longo prazo, digamos assim. E portanto, a informação que tu estiveste a reter durante um dia Uhum. vai ser assimilada durante o teu sono e provavelmente nesse dia vais assimilar mais informação do dia que tiveste. E isso pode ajudar-te ao repensares um texto. Mesmo que não estejas a repensá-lo acordado de forma consciente, pode ajudar-te, de facto, quando acordas, a pensar no problema de outra maneira. Ok, Salvador Dalí fazia-o de uma forma diferente, que era deitava-se com um objeto pesado na mão e quando perdia o tónus muscular e o objeto caía, acordava-o e ele ia pintar eh, coisas relacionadas com os sonhos que estava a ter naquele momento. ok, Pronto. interessante. O Paul McCartney também supostamente sonhou, durante um sonho dele, sonhou com a melodia do Yesterday, dos Ok, Beatles. E andou incomodado porque achava que tinha roubado a música a alguém. E então foi perguntar a vários sítios, pá, mas esta melodia não existe mesmo, porque isto estava constantemente no meu sonho. Portanto, foi um momento criativo de um sonho. Agora, não tenho certo, certo, justificação científica nenhuma para nada disto, não te sei explicar. certo. E ainda no tópico da hiperestimulação, se eu adulto sinto isto, e também durante o dia, eu sinto que se de manhã estiver agarrado a uma rede social, o resto do dia vou sentir o meu cérebro muito mais acelerado. Se eu sinto isto enquanto adulto, uh, tu tens alguma opinião sobre a idade na qual as crianças deviam ter acesso a este tipo de conteúdos? Não necessariamente o telemóvel, mas plataformas de conteúdo hiperestimulante. Depende um bocadinho do. Eu sou um bocadinho contra proibir acesso a coisas novas. E eu acho que depende um bocado da forma como tu te estás a referir a isso. Se tu me disseres que uma criança vai usar o YouTube uma vez por semana para ir pesquisar vídeos para a escola, ou que vai falar com um modelo qualquer de inteligência artificial para ajudar a fazer uma pesquisa para um trabalho, eu sou completamente a favor. Acho que nós querermos impedir as crianças de usar a inteligência artificial hoje é igual a terem-nos tentado impedir de usar a internet quando tínhamos a idade delas. Não, não faz sentido. O que há hoje em dia é um problema, é que tu tens um utensílio, um device que te dá acesso constante ao mundo inteiro o tempo todo. E portanto aí eu acho que foi uma medida boa, vejo com bons olhos o que fizeram de proibir, por exemplo, os telemóveis nas escolas. Porque não faz sentido uma criança levar um telemóvel para a escola hoje era igual a nós podermos estar no nosso tempo com o computador inteiro na sala de aula. E um iPhone tem o triplo da capacidade Sim. do que tinha o meu Pentium 133 quando eu tinha 12 anos ou 11 anos. E portanto, aí já acho que nós devemos tentar, não é limitar, mas condicionar o acesso que é dado à tecnologia aos mais novos. Depois, claro, entramos na parte toda ligada e que não é só ligada ao acesso às tecnologias, é a tudo na vida das crianças e dos jovens, que está ligada à formação, ao neurodesenvolvimento, portanto, à formação do cérebro, das ligações entre o cérebro, a conectómica cerebral, a parte do córtex pré-frontal, que é aquilo que determina, no fundo, a nossa interação com os outros e a nossa predisposição ou não para sermos mais ou menos impulsivos e que, até determinada fase, está muito menos desenvolvido e, portanto, um adulto tem uma capacidade diferente de controle do impulso, regra geral, do que um adolescente. E
E, portanto, acho que sim, acho que deve haver um condicionamento, uma forma de condicionar o acesso. Agora, acho que uma proibição total e absoluta é contraproducente. Eles vão crescer e já crescem, já vivem Uhum. num meio tecnológico, num meio Ok. digital e num meio de inteligência artificial, hoje em dia. Certo. O nosso cérebro, para não só para se desenvolver a partir dessas idades, mas também adulto, precisa de aborrecimento, Em que sentido? de não estar constantemente a levar com estímulos que agora temos em todos os momentos. Sim, mas eu não sei porque é que dizes que é aborrecimento, porque é que chamas aborrecimento a isso. Eu vejo isso mais como períodos de calma, Ok, não é? E acho que sim, acho que agora estou-te a dar uma opinião que não é certo. científica, quer dizer, isto é a minha opinião. Eu acho que é essencial e os períodos de ócio, os períodos sem Aham. fazer nada, são essenciais, às vezes até para nós conseguirmos olhar para as coisas de um prisma que ainda não tínhamos conseguido olhar. Mas isto é igual no teu trabalho, é igual em qualquer coisa que tu faças. Uhum. Se tu tiveres um período no qual consegues olhar para as coisas de um prisma um bocado diferente, se calhar vais conseguir pensar em soluções às quais não tinhas chegado. E depois sabemos da importância que há também nos períodos de lazer, na interação com os outros e numa vida social em sociedade e não só nas redes sociais. E, Uhum. portanto, acho que todos esses períodos são bastante importantes. Agora, estou-te a dar esta opinião, não propriamente com base em papers científicos. Certo. Pronto, a palavra aborrecimento pode não ter sido a melhor opção, mas às vezes é escolher entre ir dar uma volta a pé, ah, sem nada, simplesmente com a estimulação que existe no meio à nossa volta, ou todas as outras opções que são o streaming, as redes sociais, etc. É nesse sentido. E eu sinto que às vezes, quando tomo essa opção de ir pelo caminho aborrecido, entre aspas, que criativamente às vezes tenho ideias que não teria de outra forma. Sim, mas isso parece-me normal. Então, se tu estiveres constantemente a absorver estímulo, não tens grande espaço para ser criativo, não estás a criar nada, não estás a pensar, não estás a integrar ideias. Isso parece-me. Pronto, não lhe chamaria aborrecimento, então, chamar-lhe outra coisa qualquer. Ok. Eh, mas acho que esses períodos são essenciais, claro, e mesmo ou a própria vida em sociedade, ou as pessoas terem tempo sozinhas para processarem emoções, para processarem possíveis caminhos que queiram tomar, tudo isso é absolutamente essencial, não é? Ok. Portanto, no fundo, da mesma forma como descreveste aquele período de tampão antes de ir dormir, é encontrar períodos de tampão durante o dia para não estar Eu nem lhes, sobreestimulado. eu nem lhes chamaria tampão, eu acho que são períodos que toda a gente deve ter no dia delas, devem fazer parte de um dia normal, uma pessoa que esteja constantemente ligada, e há pessoas que depois têm personalidades que lhes permitem estar mais ligadas e durante mais tempo do que outras, com menos custo. E portanto, há quem consiga estar mais horas ligado ao telemóvel, às redes, e também há pessoas que precisam de sair muito mais de casa do que outras. Quer dizer, eu acho que depois aí cada pessoa tem de Ok, encontrar o seu balanço. Agora, tem de haver um balanço, obviamente. ok. E a nível, pessoa, quando alguém diz que tem pensamentos repetitivos à noite quando está a querer dormir, isso quer dizer o quê? E qual é a fonte desses pensamentos repetitivos? Isso depende muito dos casos. O Ok. que tu me estás a dizer, não faço ideia, mas isso parece-me ser uma pessoa com uma personalidade ansiosa, pelo menos. Ok, ok. Henrique, eu acho o tema do sono fascinante, mas há outro assunto de que tu falas regularmente e eu queria te fazer umas perguntas sobre isso. Tu, pelo menos nos últimos tempos, eu vi que tens falado bastante sobre psicopatia. Ah, que traços caracterizam alguém com tendências de psicopatia? A psicopatia não é propriamente uma classificação diagnóstica que nós tínhamos na psiquiatria. O que nós temos na psiquiatria, e hoje em dia, na nova classificação de doenças que nós usamos cá na Europa, já nem se classifica bem assim. Portanto, a personalidade passou a ser tratada como uma área, no fundo, em que tu tens mais ou menos características de determinados tipos de personalidade. Mas a forma mais fácil, os americanos nisto são muito melhores do que nós, não é? Fazem manuais estatísticos que nos permitem agrupar características e depois pô-las em caixas que facilitam, por exemplo, a investigação científica. E os americanos têm um modelo neste momento que tem perturbações de personalidade.
E as perturbações de personalidade são, no fundo, personalidades que fazem com que a pessoa esteja desadaptada do meio delas. E uma das perturbações é a perturbação de personalidade antissocial. E na perturbação de personalidade antissocial, as pessoas têm uma empatia diminuída ou ausente pelo outro e tendencialmente são pessoas muito sedutoras, são pessoas que manipulam os outros e que não têm qualquer remorso em depois descartá-los quando eles deixam de ser necessários e que tendencialmente fazem sempre ou cumprem sempre aquele que lhes parece ser o melhor caminho para chegarem aos objetivos delas. Uh, e isto, no fundo, pronto, é a definição de um psicopata, sem ser porque a forma como nós pensamos nos psicopatas e como os filmes retratam os psicopatas está muito ligado a outra coisa que é esta perturbação de personalidade antissocial, e não quer dizer que as pessoas sejam obrigatoriamente más. Portanto, uma pessoa com uma perturbação de personalidade antissocial até pode sofrer por não ser capaz de ter empatia como as pessoas que estão à volta dela têm. Chega aos meios sociais e não percebe como é que as pessoas conseguem relacionar sem interesse nenhum com os outros ou estar preocupadas com alguma coisa relacionada com os outros. E podem sofrer por isso. Agora, os psicopatas que são tratados nos filmes tendencialmente têm esta parte antissocial da personalidade, combinada com a parte narcísica, portanto, de um endeusamento do próprio, de uma cultura do homem, de uma tentativa de angariar seguidores e daquilo que se chama a ferida narcísica, com uma agressividade brutal quando se é atacado, e junta estas duas características com uma característica essencial para um psicopata daqueles dos filmes que acabam a matar pessoas, que é a malevolidade. E, portanto, o prazer e a vontade de fazer mal aos outros. Portanto, diria que nós na psiquiatria não temos propriamente uma classificação do que é um psicopata, e aquele psicopata clássico que aparece nos filmes é uma conjugação, tem aquilo que se chama a tríade negra, e, portanto, uma conjugação destes três fatores. Porque eu também te vi dizer, acho que, pronto, como tu disseste, a representação dos filmes associa sempre o psicopata a um assassino e não é sempre esse o caso, não é? Os psicopatas, mais uma vez, nós temos de olhar para as coisas de um ponto de vista evolutivo às vezes. E os psicopatas existem porque são, ou parecem ter características que são bastante adaptativas para a sobrevivência da espécie. E uma forma básica de pensar nisto, ou um exemplo básico, é tu pensares que nas tribos antigamente, em que eram tribos de caçadores-coletores e andavam em grupo, quando deixava de haver comida para todos, alguém tinha de decidir que os mais velhos que já só estavam a atrasar o grupo. E eram decisões, quer dizer, uma pessoa muito empática, numa situação de liderança ali, corria o risco de deixar a tribo inteira morrer por querer alimentar todos por igual. E um psicopata, lá está, não vai sentir empatia e vai ser capaz de traçar uma linha objetiva e dizer: nós temos de seguir, estas pessoas estão a atrasar o grupo, vão ter de ficar para trás. E há momentos de limite em que este tipo de decisões foram necessários ao longo da história. E basta pensar nos conflitos armados e é fácil perceber que muitas vezes têm de ser tomadas decisões puramente utilitárias e a utilizar a vida humana como um número, e isso foi adaptativo da espécie. Hoje em dia, essas características são especialmente selecionadas em empresas. E, portanto, nós podemos pensar essa sociedade permeia acima do resto as personalidades com traços desta tal psicopatia, porque, no fundo, se tu tiveres um CEO de uma empresa que toma decisões de temos de contratar muita gente agora porque temos este objetivo, de repente o objetivo muda e diz ok, agora temos de despedir 30% porque nos vai aumentar a capacidade de lucro e daqui a 2 anos voltamos a contratar mais barato do que estamos a contratar agora e não temos tantas obrigações laborais. Este tipo de pensamento também é um tipo de pensamento muito pouco empático. E se for preciso, as pessoas que tenham estes traços mais marcados conseguem despedir as pessoas cara a cara e até podem, se houver malevolidade, até podem ter gosto em ir despedir pessoas cara a cara. Quer dizer, e não deixam de ser, se calhar, os melhores líderes para os objetivos daquela empresa do ponto de vista lato de vamos atingir resultados e chegar a objetivos. Ok. Não tinha pensado nisso dessa forma, porque a pergunta que eu te ia fazer a seguir era como é que alguém que está a ter, por exemplo, um primeiro date ou está a contratar alguém para uma empresa, por exemplo, ou seja, numa interação de uma primeira vez,
se há traços que possa identificar no outro de que é alguém com tendências de psicopatia. E eu assumi que alguém para uma empresa não quereria contratar alguém com estes traços, mas pode ser uma coisa útil então. Não é não ser útil, eu acho que há alguns tipos de profissão onde isto é muito mais bem aceito e até promovido, Uhum. onde pessoas que sejam mais empáticas são consideradas mais fracas, e há outros tipos de profissão onde provavelmente um psicopata se dará muito mal porque é preciso ter. Quer dizer, eu não Sim, consigo imaginar um psicopata a ser um bom enfermeiro. Não consigo. É talvez a área da sociedade onde é preciso ter mais empatia pelo outro, porque o enfermeiro é capaz de ser a profissão que está mais presente constantemente ao lado de uma pessoa que está em sofrimento. O psicopata, o que é que está lá a fazer? Nada. Agora, e se tiveres de gerir uma empresa do tamanho da Coca-Cola, em que uhum, tens dezenas de milhares de trabalhadores, em que estás a olhar para o mundo como um mapa, com números, com. certo. Pronto, se calhar, o que permite uma empresa dessas sobreviver e continuar a conseguir competir num mercado que também é ultra competitivo, são alguns traços disto. O que não Uhum. quer dizer, e eu não estou a querer dizer que todos os CEOs ou Certo, todas as pessoas certo. com sucesso são Sim, sim, sim. psicopatas. Nós todos, num grau maior ou menor, temos traços de uma personalidade antissocial. Ok. Lá está, num grau maior ou menor. Depois Uhum. há pessoas que têm estes traços num extremo. Ok. E se for num contexto pessoal, por exemplo, num primeiro encontro, Epá, haveria. eu não vou pôr Não. as pessoas a avaliar as pessoas em primeiros encontros, não vou fazer uma coisa dessas. Ok. As pessoas que vão ler e que façam o teste do psicopata do Mark Ranson, leiam o livro. Epá, Ok. Porquê é que tu decidiste seguir psiquiatria? agora a acabar assim. Sim. Olha, acho que foi um acaso. Na verdade, eu fui para a medicina e não fazia ideia que queria ser psiquiatra. Ao longo do curso, acho que fui sentindo muita falta da parte das ciências humanas e da literatura, da filosofia, e a psiquiatria tinha uma ligação com isso. Depois eu estive na dúvida até ao último momento entre candidatar-me a medicina ou candidatar-me a direito, e a psiquiatria permitia-me trabalhar na área forense, que é uma das áreas em que eu trabalhei mais e continuo a ir trabalhando, embora agora com o projeto novo em que estou um bocado menos. E portanto, gradualmente fui sentindo que ao longo do curso estava a olhar para uma área em que as coisas de que eu gostava, as características que eu tinha, me pareciam adaptar-se melhor. E depois, no meu quarto ano, fiz um pseudo-Erasmus, que não foi bem um Erasmus, em Madrid, e fui pela primeira vez num hospital à parte prisional. Eu trabalhei, estagiei num hospital que tinha uma prisão lá dentro. E essa prisão era uma clínica para inimputáveis. E foi o meu primeiro contacto com a psiquiatria forense, e foi aí que eu pensei, ok, eu podia fazer esta especialidade. Portanto, acabou por ser um bocadinho por aí, e a escolha do Júlio de Matos, para mim, já foi uma escolha também muito fácil, porque eu queria um hospital que tivesse um pavilhão forense, em Lisboa, portanto, foi o que me empurrou para este trajeto. Ok. Quando dizes forense, tu trabalhas com as autoridades, por exemplo, a diagnosticar ou a avaliar certos casos? Depende. O que é que acontece? Eu neste momento não trabalho com o Instituto Nacional de Medicina Legal, mas até há pouco tempo no Hospital Beatriz Ângelo, por exemplo, recebia perícias que o Instituto distribuía para lá. O que é que isto quer dizer? Imagina que um juiz tem de decidir se alguém tem capacidade para gerir o seu património, Hum. se alguém tem ou não culpa em relação a um crime cometido. Quem vai decidir é sempre um juiz, mas ele pode pedir a opinião de um perito. E aí pede a opinião de um perito, psiquiatra, que lhe diga, ele escreve depois os quesitos, que Uhum. no fundo é aquilo que ele quer saber, e os psiquiatras respondem dentro daquilo que seja a possibilidade. Às vezes também há quesitos a que nós explicamos que não conseguimos responder, mas respondemos, enviamos um relatório para um juiz, e depois o juiz tem o nosso relatório em conta e toma a decisão dele. Ok. Henrique, olha, eu gostei muito desta conversa. Muito obrigado por teres Obrigado vindo e eu. por teres aceito o convite. Obrigado.